E nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, Clarice irá desmascarar a Bia e mostrar que a filha é uma mentirosa. Clarice ficará decepcionada ao descobrir da armação que Bia fez contra o Beto e aplicará um castigo na mimada. Maristela e Juliano tentarão defender a moça, mas Clarice, furiosa ao saber que os dois estavam ajudando a Bia, ela irá preparar uma surpresa para cada um. Isso tudo terá início quando Beatriz liga para Beto e pede para falar com o rapaz. Beto, sentindo que a sua amada estava muito abalada, ele vai imediatamente até a pensão de Dona Yolanda. Ao chegar na pensão, ele se aproxima de Beatriz e pergunta: "O que foi, Beatriz? O que aconteceu? Você parecia muito aflita." Beatriz, ainda abalada, responde: "Nós dois precisamos ter uma conversa muito séria." O rapaz fica preocupado e Beatriz continua falando: "Eu tive uma conversa com a Clarice e ela me pediu algo que, infelizmente, eu não tive como negar." Beto, curioso, questiona: "E o que foi que a Clarice te pediu, Beatriz? O que foi que ela pediu para te deixar nesse estado?" A moça olha para o seu amado e responde: "A Clarice pediu que eu me afastasse de você, Beto." O rapaz, ao escutar aquilo, fica em choque e fala: "Eu não posso acreditar que a Clarice tenha feito esse pedido para você. Por que ela pediria uma coisa dessa?" Beatriz o encara e avisa: "A Clarice me disse que ela tinha medo pela Bia, medo que a filha dela não aguentasse a decepção de perder você, Beto, e ainda por cima, ver você comigo." Beto fica revoltado e diz: "Mas isso não é um problema nosso, Beatriz. Nós não podemos negar o nosso amor por causa de um capricho da Bia." Beatriz pensa bem antes de responder e fala: "Acontece que a Clarice me pediu esse favor pessoalmente, e eu temo que se acontecer alguma coisa com a Bia, a Clarice pode me culpar para sempre, e eu não vou aguentar saber que a minha mãe me odeia." Beto, ao escutar aquilo, avisa: "Eu entendo você, Beatriz, e sei como você deve estar se sentindo, porém, eu me recuso a me afastar de você." Beatriz se aproxima ainda mais e pede: "Se você realmente me ama, você terá que se afastar, pelo menos por enquanto. Eu sei que uma hora ou outra a Bia vai se recuperar, ou então a minha mãe irá acabar recuperando completamente a sua memória. E nós dois, Beto, vamos poder finalmente viver o nosso amor." Beto, mesmo não gostando nada daquela história, ele aceita se afastar de seu grande amor e garante que irá esperar até o momento que ela esteja pronta. Será então que Beatriz pedirá algo ainda mais absurdo. A moça olha para o Beto e avisa: "Tem mais uma coisa que você terá que fazer, Beto." O rapaz, preocupado, pergunta do que se trata e Beatriz responde: "Você terá que aceitar se casar com a Bia e marcar o casamento com ela." Beto, ao escutar aquilo, ele se recusa e fala: "Eu não suporto aquela garota. Eu nunca aceitaria uma coisa dessa." Beatriz o encara e diz: "Se você me ama, faça isso por mim, porque se algo acontecer com a Bia agora, eu acho que a Clarice nunca irá me perdoar." Beto, ao ver a aflição da moça, ele a aceita e diz que fará aquilo
Porém, ele promete: eu garanto, Beatriz, que não tocarei um dedo sequer na Bia. O nosso casamento será apenas de fachada. Beatriz agradece e Beto sai logo em seguida. O rapaz, arrasado, irá ao encontro de sua mãe. Lígia, ao ver o filho entrando, percebe que tinha algo muito grave acontecendo e pergunta: o que foi, meu filho? Por que você está nesse estado? Beto explicará tudo o que tinha acontecido. E Lígia, indignada, diz: mas a Clarice só pode ter perdido a cabeça. Ela não podia ter feito uma coisa dessa. Ela se aproveitou dos sentimentos que a Beatriz tem por ela. Eu nunca pensei que a minha amiga seria capaz de uma coisa dessa. Beto encara a mãe e fala: eu também nunca imaginei. Mas o que a Clarice fez foi algo horrível. A pobre da Beatriz está arrasada, com medo, pensando que se acontecer qualquer coisa com a Bia, a Clarice passará a odiar ela. Lígia não se conforma com aquela história e avisa: eu vou ter uma conversa muito séria com a Clarice e ela terá que me escutar. Beto pede que a sua mãe se acalme e explica que a Beatriz pediu para que ele mantesse aquilo em segredo. A cantora pede para o filho não se preocupar e diz: eu vou conversar, em particular com a Clarice, e garanto que vou abrir os olhos da minha amiga e fazer ela notar que o que ela pediu para Beatriz foi algo muito cruel. Lígia sai logo em seguida e vai até a mansão dos Alencar. A mãe de Beto chegará furiosa para falar com Clarice e pedirá para ter uma conversa com a amiga a sós. Clarice, ao se aproximar, ela pergunta: o que foi, Lígia? Aconteceu alguma coisa? A cantora olha para os lados e fala: aconteceu, sim. Eu acho que nós duas precisamos ter uma conversa muito séria. Clarice, preocupada, pergunta do que se trata e Lígia responde: antes, eu gostaria de saber se você está a sós aqui, Clarice, ou se tem mais alguém. A mãe de Beatriz avisa que está sozinha e pede: e diga, Lígia, por que você veio até aqui dessa forma? Lígia se aproxima ainda mais e explica: eu já soube que você foi até a Beatriz. Pedi para que ela se afaste do meu filho. E eu vim até aqui para olhar na tua cara, Clarice, e perguntar como você teve a coragem de se aproveitar dos sentimentos que a Beatriz sente por você. Clarice fica calada e Lígia continua falando: você sabe muito bem que para Beatriz você é a mãe dela. Agora a garota está apavorada. A coitada tem medo de que aconteça alguma coisa com a Bia e você passe a odiar ela por causa disso. Clarice pensa um pouco e fala: eu nunca quis colocar toda essa pressão em cima da Beatriz, mas o fato é que a minha filha está muito doente e depois do que o Beto fez com ela, ele terá que se casar com a Bia. Senão eu temo o que possa acontecer com o coração da minha filha se ela for rejeitada, depois de tudo o que aconteceu entre aqueles dois. Lígia perde a paciência e grita: o Beto já disse que entre ele e a Bia nunca aconteceu nada. Isso é tudo uma mentira da Bia. Clarice encara a amiga e avisa: escute bem, Lígia. Eu gosto muito de você, mas eu não vou permitir que você chame a minha filha
de mentirosa na minha casa. Lígia não volta atrás e fala: pois sou eu que não permito que vocês continuem chamando o meu filho de mentiroso. Se ele disse que não fez nada com a Bia, eu acredito nele e acho sim que a Bia esteja mentindo. Clarice pensa bem antes de responder e diz: o Beto pode até não se lembrar o que aconteceu entre os dois naquela noite, mas eu garanto que a minha filha não é nenhuma mentirosa. Lígia se aproxima ainda mais e fala: eu sei, minha amiga, que é difícil aceitar, mas o fato é que a Bia seria sim capaz de mentir sobre uma coisa dessa. Ela já deu várias provas da sua falta de caráter. Clarice encara a amiga e pede uma explicação. Lígia contará do caso do passaporte falso. E Clarice, mesmo escutando aquilo, ela se recusará a aceitar que aquilo fosse verdade. Lígia, então, olha para Clarice e pergunta: você me conhece muito bem, Clarice. E você acha mesmo que eu seria capaz de mentir sobre uma coisa dessa? Você sabe a implicância que a Bia tem com a Beatriz. Clarice, ao escutar aquilo, ela fica pensativa e responde: eu sei disso, mas eu não acredito que a Bia chegaria tanto para separar o Beto da Beatriz. Eu até acho que a Bia tenha se aproveitado do Beto naquela noite, mas o fato é que o Beto tirou a virgindade da Bia. Lígia insiste e continua afirmando: eu já disse que o Beto não fez nada com a Bia. Clarice não aceita admitir que a filha é uma mau caráter e pede à amiga para ir embora de sua casa. Lígia a encara e fala: já que você tem tanta confiança na palavra da Bia, então eu peço pela nossa amizade, permita que a Bia faça um outro exame, mas dessa vez com o médico da minha confiança. E nós duas temos que estar no quarto, junto dela. Clarice se aproxima ainda mais da cantora e pergunta: eu posso saber o que você quer insinuar com isso tudo? Lígia vai direto ao ponto e diz: eu não quero insinuar nada. Eu estou afirmando que a Maristela deve ter oferecido um bom dinheiro para a doutora que examinou a Bia, para que ela mentisse. Clarice avisa que tudo aquilo é um absurdo e fala que a amiga já está passando de todos os limites. A cantora a encara e pede: pois então permita que eu traga um médico da minha confiança. Assim nós colocaremos um ponto final em toda essa história, de uma vez por todas. Clarice fica calada e Lígia pergunta: e então, Clarice, me dê uma resposta. Clarice pensa um pouco e avisa: eu não vou prometer nada, mas eu vou pensar e depois eu te dou uma resposta. Lígia, ao escutar aquilo, ela fala: eu só espero que você coloque a mão na consciência e tome a decisão correta. E lembre-se, Clarice, que você está impedindo o amor de duas pessoas que se amam. E se você apoiar tua filha nessa mentira, você só estará prejudicando ela mesma. Ela nunca será feliz ao lado de um homem que não a ama. E após falar aquilo, Lígia sai e deixa a Clarice pensativa. E naquele mesmo dia, mais tarde, Beto irá até a mansão dos Alencar para cumprir a sua promessa a Beatriz. O rapaz encontrará Clarice e pedirá para falar com a Bia. Clarice fica animada e pergunta: você por acaso
veio pedir a mão da Bia em casamento. O rapaz a encara e responde: é isso mesmo, Clarice. Será que você pode chamar ela? Que pelo menos assim eu vou acabar logo com essa história. Não era isso que você queria? Clarice olha para o rapaz e questiona: mas do que você está falando, Beto? Beto, sem pensar duas vezes, responde: eu estou falando da tua conversa com a Beatriz. Você fez a cabeça dela e a manipulou para que ela se sentisse culpada por qualquer coisa que pudesse acontecer com a Bia. Clarice fica sem saber o que dizer e Beto continua falando: eu sinceramente não sei como você consegue dormir, sabendo que por causa de um pedido egoísta que você fez a Beatriz, causou a minha infelicidade e a infelicidade da Beatriz e até mesmo a da Bia. Ou a senhora acha mesmo que se eu me casar com a Bia nesse estado, tem alguma possibilidade de nós dois sermos felizes? Clarice pensa um pouco e responde: eu só fui conversar com a Beatriz porque eu estava desesperada. A situação da Bia é muito grave, Beto. O rapaz a encara e pede: bem, a senhora me desculpe, mas eu não vim aqui para conversar com a senhora. Eu só quero acabar com tudo isso de uma vez. Então será que a senhora poderia chamar a Bia até aqui? Clarice tenta se explicar e fala: eu garanto que isso será para o bem de todos. E eu tenho certeza que você e a Bia serão muito felizes. E após falar aquilo, Clarice sai e vai chamar Bia para conversar com Beto. A moça fica animada ao saber que o seu amado tinha ido até ali para falar com ela. E sem perder tempo, ela vai ao seu encontro. Beto, ao ver a mimada se aproximando, ele fala: eu vim até aqui, Bia, para dizer que eu aceito me casar com você. A garota fica extremamente feliz e diz: isso é maravilhoso. Eu estou tão feliz em escutar isso de você, Beto. O rapaz a encara e avisa: porém, eu gostaria de adiantar que tem algumas condições para o nosso casamento. A moça pergunta do que se trata e Beto responde: o nosso casamento será somente de fachada. Entre nós dois nunca acontecerá nada. Nós dormiremos em quartos separados e teremos o mínimo de contato possível. Bia fica preocupada e pergunta: mas o porquê disso tudo, Beto? Já que nós dois vamos nos casar, eu não vejo porquê não dormir na mesma cama. Beto a encara e avisa: eu vou repetir mais uma vez. Esse casamento é de fachada. Eu só vou me casar com você porque alguém muito especial para mim me pediu. Mas eu me recuso a dividir a mesma cama que você, Bia. A moça se sente ofendida. No entanto, a vontade dela de ter Beto ao seu lado é tão grande que ela passa por cima do seu orgulho e concorda com o acordo. Já Clarice estará escondida, escutando toda a conversa, e fica decepcionada ao saber que a filha tinha se rebaixado àquele ponto. Porém, será quando Beto sai da casa que Clarice terá sua maior decepção. Bia, sozinha, cantará vitória e fala: pelo menos o meu plano funcionou e eu finalmente vou me casar com Beto. Juliano e Maristela chegarão logo em seguida, e ao ver a moça contente, eles perguntam o que tinha acontecido. E após Bia contar que Beto a tinha pedido em casamento, Maristela se aproxima da neta e diz: ainda bem que o nosso plano funcionou.
porque eu já gastei muito dinheiro para pagar aquela doutora para mentir. E seria um pecado se tudo isso fosse em vão. Juliano concorda, e Clarice, ao escutar tudo aquilo, ela fica em choque. A mãe de Beatriz então sairá e irá até a casa de Lígia. Lígia, ao ver a amiga chegando, ela nota o estado abalado de Clarice e pergunta se estava tudo bem. Clarice, ainda em choque, fala: Não está nada bem. Eu acabei de escutar uma coisa que, sinceramente, eu espero estar enganada. A cantora, curiosa, questiona: Mas, afinal de contas, o que foi que você escutou? Por acaso, é algo tão grave assim? Clarice diz que sim e responde: Se o que eu escutei for verdade, será a maior decepção da minha vida. Lígia pergunta se tem algo que ela possa fazer para ajudar. E Clarice pede: Tem sim. Você pode chamar aquele médico que você disse que é da tua confiança. Eu quero que ele examine a Bia. E dessa vez, eu quero estar presente. Lígia estranha e pergunta: Mas o porquê dessa mudança assim do nada? Por acaso aconteceu alguma coisa? Clarice se aproxima ainda mais e responde: O que aconteceu é que eu finalmente percebi que eu estou cercado de cobras e quero saber se a minha filha também está se tornando uma. Lígia encara a amiga e fala: Então você finalmente acredita em mim, Clarice? A mãe de Beatriz pensa bem e fala: Infelizmente, eu estou começando a achar que você está falando a verdade. E é por isso que eu quero que a Bia faça um novo exame. Porque se ela estiver mentindo, eu juro que darei uma surra tão grande nela que eu garanto que ela nunca mais fará uma coisa dessa novamente. Lígia fica impressionada e Clarice continua falando: Eu passei a mão na cabeça da Bia por muito tempo e por isso ela se tornou uma garota tão mimada. Mas isso acaba aqui e agora. Lígia diz que chamará o médico naquele momento e Clarice avisa que irá junto da amiga. As duas então saem e não muito tempo depois, elas chegam na mansão dos Alencar, junto do Dr. Mauro. Bia, Juliano e Maristela estarão na sala e ao ver os três entrando, Juliano olha para a esposa e pergunta: Mas o que significa isso? O que a Lígia está fazendo aqui? E ainda mais, junto com esse médico. Clarice encara o marido e responde: A Lígia trouxe o Dr. Mauro, que é da confiança dela, para examinar a Bia. Ela quer uma segunda opinião médica. Maristela fica nervosa e, sabendo que a sobrinha estava arriscando ser desmascarada, ela diz: Mas isso é um absurdo. A Bia não irá fazer nenhum outro teste. Bia, que também estará nervosa, avisa: Eu me recuso a fazer aquele teste horrível novamente. Lígia olha para a garota e fala: Deixa de ser cínica, menina. Eu aposto que você nunca, nem sequer fez aquele exame. Maristela defende a neta e avisa que viu com os seus próprios olhos quando a neta fez o exame. E Clarice, se aproximando da filha, ela pergunta: Pois se você fez o exame, Bia, então me diga como ele funciona. O que foi que a doutora fez com você? Bia fica ainda mais nervosa e Juliano, ao perceber que a filha não ia saber como responder,
ele intervém e diz: Mas isso é ridículo. Eu não posso acreditar que você, Clarice, está duvidando da tua própria filha. Clarice encara o marido e responde: Acontece que eu escutei quando vocês falaram que pagaram a doutora para mentir. Porém, mesmo escutando aquilo, o meu coração de mãe se recusa em acreditar que a Bia, a minha filha, tenha tido a coragem de inventar uma mentira tão suja. Bia fica completamente desesperada e implora para sua mãe: Eu te peço, não permita que eu faça esse teste novamente. Clarice olha para a filha e fala: Se você tem tanto medo, eu aposto que é porque você já sabe que será desmascarada. Não é mesmo, minha filha? Então poupe o trabalho do Dr. Mauro e confesse a verdade. Bia, sem alternativa, confessará ter mentido. E Clarice olha para Juliano, Maristela e Bia. Ela fala que estava decepcionada. Juliano tentará se explicar, mas Clarice o manda calar a boca e pede o divórcio. O empresário, ao escutar, fica em choque e implora pelo perdão da esposa. Clarice o encara e responde: Eu posso suportar qualquer coisa de você, Juliano, mas ajudar a minha filha a fazer algo tão horrível como o que ela fez, isso eu não posso perdoar. Eu quero a Bia longe de vocês dois. Maristela diz que não aguentará ficar longe da neta, e Clarice avisa: Pois será isso que acontecerá. A Bia irá morar comigo e viver uma vida simples e sem luxo, para que ela possa aprender a dar valor às coisas que realmente são importantes. E ao escutar aquilo, fala: Não, mami, eu não vou aguentar viver uma vida de pobre. Eu me recuso. Clarice então afirma que ela já tomou a sua decisão e avisa também que a mimada receberá uma surra para aprender a nunca mais mentir daquela forma. Alguns dias depois, Clarice contará tudo o que aconteceu para Beatriz e pedirá desculpa à moça. Beatriz então voltará para Beto e reatará o seu noivado. Agora, deixem um coração se vocês gostam do casal Beto e Beatriz. E também me contem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o teu like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Garota do Momento.